Fala, meu amigo advogado, minha amiga advogada, sejam bem-vindos ao canal do Marketing Jurídico da X3 e o objetivo aqui é te ajudar a entender um pouco mais sobre marketing no geral. Como você vai ter bons resultados, como você vai conseguir mais clientes e assim aumentar o faturamento do seu escritório. Então tudo que você precisa fazer para receber dicas valiosas é se inscrever aqui no canal para que a gente consiga conversar sempre aqui e trazer conteúdos relevantes para você. Mas uma coisa que é importante, no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouco mais sobre como criar conteúdo relevante para as redes sociais. Tá? Então, se você gosta desse assunto, se inscreve aí para poder ajudar a gente e vamos pro vídeo. Quando nós falamos de conteúdo, já vem à mente Instagram, YouTube, TikTok, artigo no blog, vem também a questão de LinkedIn, de outras plataformas que a gente precisa gerar relevância para poder gerar autoridade e assim conseguir fechar clientes. Mas qual é o tipo de conteúdo que eu gero para cada uma dessas plataformas? Como que eu me comunico? Posso usar os stories, mas o stories atinge quem? Qual é o tipo de comunicação que eu vou ter ali dentro dos stories? Como que eu vou me comunicar no Reels? Então são várias perguntas diferentes que neste vídeo o foco aqui é ajudar você a entender um pouco mais. Primeira coisa que você precisa entender é que a comunicação de rede social ela muda. Então quando nós falamos de Instagram, ele precisa ser um pouco mais descontraído, né? Ele precisa ser um conteúdo mais leve, menos técnico. E quando nós falamos de YouTube, ele já pode ser um conteúdo um pouco mais técnico. Então no Instagram, vamos focar nele primeiro. Instagram, a primeira coisa que você precisa fazer é entender quais são os posicionamentos. Stories, Reels, o próprio feed, né, que é um posicionamento que o pessoal normalmente posta imagem. Então, como que eu vou utilizar eles? Vamos supor que você quer gerar um conteúdo muito denso, muito rico, muito informativo. Você vai trabalhar com carrossel e com Reels. Porque ali você vai ter mais tempo para poder explicar para a pessoa informações que você normalmente precisaria dar mais detalhes. Só que você vai resumir isso e deixar uma linguagem simples. Então, Reels, linguagem simples, um pouco mais aprofundado. Quanto tempo? No máximo 2 minutos, tá? No máximo 2 minutos ali no Reels para você poder gerar um conteúdo de valor para a pessoa, tá? Então, dentro do carrossel, eu vou fazer o texto que eu colocaria dentro do vídeo. Posso até colocar uma imagem que foi criada no Canva ou pedir para algum designer desenvolver essa imagem para mim, mas o intuito principal é compartilhar um conteúdo rico com a pessoa, tá? Então, qual é o tema que está sendo debatido hoje? O tema que está sendo debatido hoje, tá? Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, é que o STF autorizou que as redes sociais ficassem responsáveis por conta do que foi colocado dentro da rede social, desde que seja fake news, né? Coisas que são prejudiciais a uma outra pessoa. Então, este tema ele pode ser abordado de maneira simplificada por algum advogado, para poder explicar. Olha só, empresas, esses são os riscos, esses são os benefícios, eu concordo ou eu não concordo, porque eu concordo, porque eu não concordo. Entende? Que é um tema que está em alta. Então, justamente esse tema que está em alta vai fazer com que você crie um Reels, crie algum conteúdo colocando a sua opinião ali. O segundo canal é o YouTube. Nele você vai ter um pouco mais de tempo. Você pode trabalhar mais a estrutura do YouTube. Você pode colocar dicas, você pode colocar palavras-chave ali, né? Assuntos de palavras-chave que a pessoa está procurando. Então, como eu faço isso? Por que eu tenho esse problema? Por que isso aconteceu comigo? Então, essas dúvidas frequentes, né? Então, você pode criar um canal do YouTube e falar sobre elas. Então o YouTube ele tem essa função, justamente dar mais informações, uma informação mais completa. Então por isso que este vídeo que você está assistindo, ele é mais extenso. Então o YouTube permite que as minhas informações sejam mais detalhadas e isso faz com que você ou assista mais o meu conteúdo ou simplesmente tenha, né, o contexto disso através do ChatGPT ou de alguma inteligência artificial que pode ali sintetizar todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para você, tá? Então o YouTube ele permite que você gere mais conteúdo e em contrapartida ele vai te trazer mais autoridade, mais relevância, vai fazer com que a pessoa tenha você como especialista naquela área. Então conteúdo que você vai gerar no YouTube, mais denso, mais explicativo, mais perguntas frequentes, tá? Terceira rede social, TikTok. No TikTok não adianta você falar assim, Rodrigo, eu não sei o que fazer no TikTok porque eu não quero fazer dancinha. Esquece dancinha, seja você mesmo. Sabe aquele conteúdo que você fez para o Instagram? Você vai replicar para o TikTok. É só isso. Você não precisa pensar num conteúdo específico para o TikTok. Se você está falando de trends, ou seja, de assuntos que estão em alta, você pode simplesmente replicar o mesmo assunto que você postou lá no Instagram, no TikTok. E é uma coisa muito importante, tá? O formato de Instagram você pode postar no Facebook, no TikTok e no YouTube. Então, sempre que você fizer uma postagem ali no formato de Reels, posta nesses outros canais também, tá? Só tem um ponto importante. No YouTube, o tempo máximo é 1 minuto. Então, se você fizer um vídeo um pouco maior, ele vai cortar, tá? Mas, basicamente, é isso.
Então você precisa sim pensar nessa estratégia. Se eu já criei um vídeo, já está no formato certo, já tive que editar para postar no Reels do Instagram, por que não vou postar nas outras redes sociais? Imagina que no Instagram você vai atingir uma quantidade de pessoas, que seja 40, 60, 1.000, 2.000, 10.000, 30.000 pessoas. No TikTok você vai atingir outro público, tá? Então, com um volume parecido. Então, por isso, cria um conteúdo, coloca na outra rede social também. Quarto item, SEO. Coloque conteúdo no seu site. Todo mundo desconsidera isso justamente porque não sabe como trabalhar com sites. Tá? Então o site ele não é só simplesmente um local de publicidade, ele também é um local de informação. Então quando você escreve um assunto que também está em alta, quando você escreve um assunto de dúvidas frequentes, você se destaca porque o Google começa a ver a sua empresa como uma empresa relevante para ele. E sempre quando a pessoa faz uma busca, ele prefere mandar as empresas relevantes justamente para que a pessoa que buscou volte e faça uma outra pesquisa, volte e faça uma outra busca ali dentro do navegador do Google. Então, por isso, sempre que você estiver pensando em gerar conteúdo, crie conteúdo para o blog. Como que você vai criar esse conteúdo para o blog? Pegue ali as informações que estão em alta, pegue a informação de palavra-chave, monte uma estrutura separada, né? Então H1, que é o título principal pode ser um pouco mais chamativo. H2, que é o título que está abordando temas dentro daquele artigo que você está escrevendo. Coloque links apontando outras páginas do seu site. Então vamos supor, você mencionou previdenciário, seleciona aquela parte previdenciária, coloca um link de um artigo falando sobre o previdenciário. Tá? Então, sempre que você vai escrever um artigo, ele tem que falar também de outros artigos que você já escreveu. Tá? Então, até mesmo da página inicial. Então, escritório de advogado em Jundiaí. Então, você pode colocar dentro do seu artigo algo relacionado a esta palavra-chave e nesta palavra-chave colocar o link da página inicial do seu site. Entende? É estratégico, não é simplesmente você fazer de qualquer forma. E por último, o LinkedIn. Dependendo do segmento em que você atua, muitas vezes você vai precisar falar de uma forma mais comercial, de uma forma mais corporativa. Então, por conta disso, você precisa sim trabalhar com o LinkedIn. Qual é o tipo de estratégia, qual é o tipo de conteúdo que você vai colocar ali? É um conteúdo informativo também, mas focado no seu público-alvo. Então, se você trabalha com empresas que têm grandes dívidas, você pode falar sobre dicas para essas empresas. Você pode publicar no seu artigo e pode colocar o link do seu artigo dentro do LinkedIn. Tá? Então, entenda que essas plataformas, cada uma delas tem uma forma de se trabalhar, tem uma forma de se comunicar. Não adianta você tentar se comunicar de uma forma extrovertida dentro do LinkedIn, como não adianta você falar de uma forma muito séria dentro do TikTok. Entende? Então você precisa entender a maneira como você vai produzir o conteúdo. Utilize o ChatGPT, utilize inteligências artificiais de criação de conteúdo para que você tenha um norte para onde seguir, tá? Então, coloca ali, pega perfis de advogados que você admira, joga dentro do GPT e fala, ó, cria alguns conteúdos semelhantes a esses conteúdos que ele está gerando, tá? Então, faça uma busca, faça uma pesquisa, porque assim você vai ter uma noção maior do tipo de conteúdo que você vai poder gerar, tá bom? Eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse conteúdo. Se você gostou, se inscreve. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.